Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Agora vamos para o meu terceiro ponto, que é o que os evangélicos acreditavam e que ficou claro durante essa pandemia que precisa de alguma revisão. Primeiro, nós precisamos olhar com cuidado a nossa crença, o nosso conceito de que Deus é soberano e que nada podemos fazer para mudar as coisas. Infelizmente, essa é uma compreensão errada da doutrina da soberania de Deus. Essa interpretação equivocada anula toda a responsabilidade nossa de orar e de agir. Muitos pastores e igrejas reformadas ou influenciadas pela teologia reformada simplesmente não conseguiram suplicar a Deus, interceder para que Deus terminasse ou termine esse sofrimento, porque acham que suas orações não farão a diferença, uma vez que Deus já decretou tudo o que existe. Além disso, deixaram de usar os meios legítimos garantidos pela nossa Constituição para fazer valer os nossos direitos de liberdade religiosa. É preciso que as igrejas reformadas aprendam a interceder, clamar, pedir e suplicar a Deus, crendo que a soberania de Deus não anula as promessas que Ele fez de que Ele haveria de ouvir as nossas orações. Em segundo lugar, creio que nós devemos reexaminar o conceito de que os cristãos devem sempre se submeter às autoridades. Ficou claro, ou está claro durante esse período de pandemia, que as autoridades são capazes de passar leis que, se levadas às últimas consequências, interferem diretamente na nossa liberdade de religião e de expressão. Não me entenda mal, nós sempre devemos nos submeter ao Estado. Entretanto, somente enquanto seus decretos não nos façam ir contra a palavra de Deus. Eu não creio que esteja havendo perseguição religiosa no Brasil, em nosso país, no momento, mas o cenário está armado para que isso possa acontecer. Os cristãos precisam lembrar que a mesma Bíblia que diz que nós devemos nos submeter aos governantes e que devemos orar por eles, é a mesma Bíblia que nos ensina que, em circunstâncias extremas, a nossa lealdade está para com o nosso Deus e o seu Cristo. Como os discípulos em Jerusalém servem de exemplo. Atos capítulo 4, 19 a 20, quando ordenados a absolutamente não falar em nome de Jesus, os apóstolos disseram que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós esperamos que jamais se chegue a essa situação em nosso país, que é um Estado democrático de direito, que garante liberdade das religiões, mas nós já vimos que as autoridades têm poder e meios para atingir o funcionamento da igreja da maneira como eles entendem que deve fazer. A igreja, na pós-pandemia, deveria se tornar mais consciente dos seus direitos e estar pronta para defendê-los caso se vejam ameaçados. Em terceiro lugar, eu acho que nós precisamos rever aquele conceito de que o sofrimento sempre traz as pessoas para perto de Deus. Esse é um ponto teológico, na verdade, que pode ser defendido. Com base nos exemplos e declarações da Bíblia, há muitos casos na Bíblia em que Deus usou o sofrimento, uma doença, alguma aflição, para trazer alguém para si. O livro dos Salmos, por exemplo, você encontra Davi dizendo no Salmo 119, «Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei». Contudo, a mesma Bíblia nos ensina que, mesmo sob intenso sofrimento, muitas pessoas vão endurecer o seu coração. Talvez o melhor exemplo é aquele dos incrédulos mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 20 e capítulo 16, de 9 a 11, que mesmo debaixo de flagelos terríveis trazidos por Deus sobre a humanidade, eles rangeram os seus dentes de dor e proferiram blasfêmias contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados. O mesmo sofrimento que traz quebrantamento e humilhação e arrependimento em alguns, vai ser o mesmo sofrimento que vai endurecer o coração dos outros. A igreja pós-pandemia, portanto, ela deve refletir profundamente no papel do sofrimento na conversão de pecadores e no endurecimento deles, e orar para que Deus use o sofrimento
para trazer pessoas a Ele, evitando ou quebrantando corações que têm a propensão de se endurecer e de se rebelar diante da aflição. Quarto princípio, quarta crença que acho que a igreja evangélica precisa repensar depois dessa pandemia, ou até mesmo agora durante ela, é que o mundo vai ficando gradativamente melhor, que a humanidade vai evoluindo cada vez mais e vai ficando mais aberta para Deus. Às vezes essa postura é chamada de pós-milenismo e tem defensores hábeis e competentes. Contudo, em épocas de guerras, de calamidades, geralmente o pós-milenismo, a visão otimista de mundo, perde adesões. A história da humanidade parece sugerir que nós estamos longe de um melhoramento progressivo da humanidade, apesar dos avanços científicos, médicos e na área de comunicações. Porque se repetem guerras, epidemias, violência, imoralidade, injustiça social, desprezo pelos pobres, hostilidade contra os cristãos, falsas doutrinas, todas estas coisas têm acompanhado a história da humanidade nos seus últimos 2000 anos. E mesmo que o homem se tornou tecnologicamente superior e que tem um domínio maior do conhecimento da natureza, o seu problema básico, que é um coração corrompido, isso em nada foi alterado. O homem continua inclinado a todo mal e ele sempre vai usar essas descobertas científicas para seu próprio benefício, que nem sempre é a melhor coisa. A mesma tecnologia que é capaz de manipular os genes para curar doenças é a mesma tecnologia que pode criar um vírus como arma biológica que se espalha pelo mundo. A igreja pós-pandemia, ela precisa refletir sobre sua confiança na capacidade humana de administrar o mundo e introduzir uma melhora para o mundo. A igreja pós-pandemia precisa rever a sua confiança no papel da política para melhoramento do mundo, sua confiança na ciência. Não estou dizendo que vamos desprezar a ciência, uma coisa é você crer que a ciência pode trazer benefícios, outra é você idolatrá-la no lugar de Deus como se ela fosse a salvadora do mundo. Essa é uma distinção muito clara. E nós precisamos rever também a nossa confiança na economia mundial. Essa pandemia, ela tem trazido a humanidade de joelhos e é preciso que a igreja aprenda a lição. Deus está nos mostrando de que somente Ele pode nos livrar da nossa condição. Quinto lugar, é preciso que a igreja reveja o seu conceito de que ela gira em torno dos seus templos e edifícios religiosos. A igreja cristã, no período apostólico, se reunia nas casas e em outros espaços para cultuar a Deus e para ter comunhão. E isso continuou assim até o século IV, quando o imperador Constantino declarou que o cristianismo não era mais uma religião ilegal, mas a religião do Império Romano. Isso deu aos cristãos a liberdade de construírem os seus próprios templos e os seus espaços de adoração. E a tendência natural era que eles se tornassem o centro das atividades cristãs, como local de encontro, de culto, de aprendizado, de aconselhamento e assim por diante. As medidas restritivas de isolamento social durante a pandemia que experimentamos obrigaram a igreja evangélica a enfatizar os cultos domésticos, as reuniões nas casas e especialmente a utilização de lideranças leigas. A igreja pós-pandemia, ela deve refletir, entendo eu, sobre a necessidade de descentralizar as suas atividades, seus encontros e reuniões, usando para isso reuniões nos lares, cultos domésticos, pequenos grupos e muitas atividades online. Eu creio que essa é uma lição preciosa que nós precisamos aprender. O sexto ponto, a sexta crença que eu acho que a igreja da pós-pandemia deve avaliar é aquela de que a vida da igreja gira exclusivamente em torno de seus pastores. Não tenho a menor dúvida de que foi Deus quem colocou pastores e mestres na sua igreja para sua edificação, conforme está em Efésios capítulo 4, verso 10, onde nós temos a relação de 5 ministérios vitais para a vida da igreja e que Deus deu à igreja como meio de sua edificação. E os 2 últimos são pastores e mestres.
Contudo, os que não são pastores e mestres também têm dons espirituais que podem ser usados a serviço da igreja. Os pastores são encarregados de pregar, ensinar, corrigir, liderar, confortar, aconselhar os membros das suas igrejas. Mas eles podem treinar pessoas que não são ordenadas, consagradas como pastores, para fazer esse tipo de atividade também. A dependência exclusiva dos pastores deixou a igreja despreparada para momentos como esses, quando então uma liderança leiga se fez necessária para que a igreja continuasse a existir e a exercer as suas atividades no período de isolamento social. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 8, verso 1 e verso 4, que uma grande perseguição se levantou contra os cristãos em Jerusalém. E todos os cristãos, à exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles se espalharam pelo Império Romano. E diz o verso 4 que os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Alguém já disse que a melhor maneira de mobilizar os não oficiais da igreja, mobilizar o povo da igreja para evangelizar, é prender os pastores, que então os irmãos sairão pelo mundo pregando o Evangelho, como aconteceu em Atos capítulo 8, versos 1 e 4. A igreja, pós-pandemia, precisa reavaliar exatamente essa dependência exclusiva dos pastores para a realização de tudo aquilo que é necessário para o andamento da igreja. Sétimo lugar, é preciso que nós revisemos esse conceito de que Deus sempre vai nos livrar dos males aqui nesse mundo e que nós nunca passaremos necessidades. Muitos cristãos foram ensinados assim em suas igrejas. Eles aprenderam de que se fossem generosos, tivessem fé, Deus os livraria de todos os males. É verdade que o nosso Deus nos livra do mal, é verdade que Ele nos liberta de situações de sofrimento e de dor. Um exemplo disso são as dezenas de salmos de ações de graças e gratidão que nós encontramos no Saltério. Contudo, não é verdade que Deus sempre faz isso. Na própria Bíblia nós encontramos dezenas de exemplos. O exemplo de Jó, o exemplo de Paulo, o exemplo de João Batista. Eu queria ler aqui rapidamente para vocês, que meu tempo é curto, em Hebreus capítulo 11, quando se discorre sobre os heróis da fé, o que se diz a partir do verso 35 a respeito desses homens de fé do Antigo Testamento? Alguns foram torturados. Verso 36, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E eram homens de fé, homens de profunda confiança em Deus. Entretanto, Deus não os livrou de todos estes sofrimentos. Ou seja, não é verdade que Deus sempre nos livra do sofrimento, da dor, da doença, da aflição. Por vezes, Deus permite que nós passemos por tudo isso. E, é claro, nem sempre entendemos quais são os seus propósitos específicos, embora a Bíblia deixe muito claro que seu propósito geral com o sofrimento é que ele visa o nosso bem espiritual e eterno acima de tudo. A igreja pós-pandemia deveria se voltar mais para a teologia da cruz e menos para a teologia da glória. Devia preparar melhor os seus membros para enfrentarem o sofrimento. Deveria evitar dar falsas esperanças aos membros da igreja, falsas esperanças que decepcionam, como os falsos profetas de Israel faziam, dizendo ao povo simplesmente coisas boas que o povo queria ouvir e omitindo a verdade de que o sofrimento vem, inclusive para o fiel, inclusive para o que é santo, vive uma vida pura diante de Deus, em clamor a Deus, o sofrimento vem inclusive para esses. Vamos para o oitavo conceito que eu queria trazer aqui, que precisa de revisão, entendo eu, ou de pelo menos cuidado, à luz do que nós vimos nessa pandemia. E é o conceito de que hoje existem pessoas com dom de curar e que poderiam curar qualquer tipo de doença quando quiserem. Eu digo isso com muito temor e tremor e eu não quero ser mal compreendido. Eu não estou aqui me referindo ao fato de que Deus cura em resposta à oração.
O nosso Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Ele é todo-poderoso, tem toda a autoridade no céu e na terra, e se Deus quiser, Ele pode responder à oração de alguém e curar essa pessoa, ressuscitar alguém dentre os mortos, curar alguém do coronavírus, curar alguém da febre amarela, curar alguém de AIDS, curar alguém de câncer. Deus pode fazer isso em resposta à oração. O que eu estou dizendo, eu me refiro à crença de que existem pessoas que têm o dom de curar, hoje, como os apóstolos, que curavam toda vez que exercitavam o dom e que tinham inclusive o poder de ressuscitar os mortos. É evidente que essas pessoas não apareceram durante o surto do coronavírus. E a ausência de pessoas assim no momento em que a humanidade mais precisa deles deve nos questionar e analisar objetivamente essa crença. Será que existem mesmo pessoas com dons de curar? Por que eles não nos ajudam nessa hora? Por que eles não se oferecem nessa hora? Mais uma vez, Deus pode nos atender. Nós devemos orar e pedir que Deus nos cure de nossas enfermidades e devemos pedir que Ele nos livre dessa epidemia, dessa pandemia, e devemos crer que Ele nos ouve. Mas é diferente isso de nós crermos que existem pessoas como os apóstolos que curavam sempre pela palavra todo tipo de doença. Por isso, eu acho que essa é uma das convicções muito comuns hoje que precisa ser revista depois dessa pandemia. Onde estão aqueles que têm o dom de curar? Por que é que não nos ajudaram nesse momento tão difícil? E nessa mesma linha, vou aqui para o 9º conceito que eu creio que precisa ser analisado, é de que hoje ainda temos profetas capazes de anunciar coisas futuras. Uma boa parcela da igreja acredita que existem hoje profetas que são capazes de predizer o futuro das pessoas ou de predizer eventos ainda por vir. Sem dúvida nenhuma, Deus levantou pessoas assim no período do Antigo Testamento e mesmo no período apostólico. O exemplo que é clássico é do profeta Ágabo, que profetizou com exatidão a chegada de uma fome na Judéia que ocorreu durante os dias do imperador Cláudio. Você pode ler a história em Atos capítulo 11, de 27 a 30. Teria sido de muito proveito para as igrejas se profetas tivessem predito a pandemia no final do ano passado, que eles predissessem, que eles antecipassem que esse grande tormento estava para se levantar sobre o mundo, porque assim como aquelas igrejas lá da Judéia se prepararam para isso, levantando ofertas, nós também nos preparássemos para enfrentar o que veio, que chegou de repente, sem aviso dos profetas, pegou a todo mundo de surpresa. A falta de profecia anunciando a chegada da pandemia, inclusive, desacredita profetas que ficam profetizando o fim dela. Porque se não antecipou a sua chegada, como pode saber da sua saída? A igreja pós-pandemia deveria ser mais rigorosa para com aqueles que se apresentam como profetas de Deus, anunciando coisas futuras, e deveriam aplicar os 2 testes do profeta que nós temos na Bíblia. Primeiro, profetas que profetizam e não acontecem, Deuteronômio 18, de 21 a 22, onde se diz lá claramente que esse profeta não é de Deus. Ou ele profetiza, acontece, mas aí ele ensina uma falsa doutrina. Esse também não é de Deus, Deuteronômio 13, de 1 a 3. Nós precisamos aprender a ser mais rigorosos, não ser ingênuos, mas testar os espíritos se eles procedem de Deus. Em 10º lugar, o conceito de que a Igreja de Cristo pode existir e desenvolver suas atividades no mundo exclusivamente virtual. Pela graça de Deus, os recursos tecnológicos têm permitido que muita coisa seja feita pelas igrejas durante o isolamento social. Transmissão de pregações, devocionais para grupos de família, encontros com aplicativo de encontros, congressos online como esse, por exemplo. Contudo, tem ficado claro que esses recursos, por mais eficazes que sejam, eles não substituem o reunir-se presencialmente, nem a celebração dos sacramentos e das ordenanças. A igreja pós-pandemia precisa reafirmar e valorizar os seus encontros, seus cultos, quer nos templos, quer nas casas, onde for, e a celebração dos seus símbolos de fé, o batismo e a ceia.
Caminhando já para o final, eu creio que há mais um ponto que precisa de revisão e que é muito difundido e crido entre os evangélicos, que é aquela ideia de que doutrina e teologia são desnecessários para a vida da igreja. O descaso e o desprezo por teologia e doutrina é muito forte no meio evangélico brasileiro. Geralmente o pessoal usa aquela passagem de 2 aos Coríntios, a letra mata, mas o espírito vivifica, ou então eles dizem que basta amar o próximo e pregar o evangelho. De fato, sempre existe o risco de nos tornarmos religiosos, hipócritas, incoerentes por falar uma coisa e não fazer. Mas nós precisamos de respostas para as questões da vida. Nós precisamos de respostas que os crentes perguntas que os crentes estão fazendo durante essa pandemia. Por exemplo, essa pandemia vem de Deus? Por que Deus não ouve nossas orações e leva tudo isso embora? Quais são os propósitos de Deus com essa pandemia? O que é a igreja? O que ela precisa minimamente para poder existir? Quais são os limites da minha obediência ao Estado? São perguntas que são levantadas pelos membros das nossas igrejas e para as quais pastores despreparados não têm uma resposta. A igreja pós-pandemia deveria refletir sobre a necessidade imperiosa de preparar os seus líderes, de treinar os seus obreiros, de doutrinar os seus membros na boa teologia, que nunca foi inimiga da espiritualidade, da plenitude do Espírito e do poder de Deus. Preparar a sua igreja e manter o equilíbrio necessário entre boa educação teológica e uma vida de piedade e oração. Caminho para o final. Concluo. A Igreja de Cristo, ela vai permanecer até o fim, até a vinda do Senhor Jesus, conforme Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nada vai poder erradicar a Igreja da face da terra, muito embora ela enfrente sofrimentos, provações, dificuldades e perseguições. Mas Deus a renova, Deus a fortalece, Deus a sustenta e Deus a protege dos inimigos. Por isso, oremos a Deus para que em nossa geração a igreja seja renovada, ela seja purificada através desses sofrimentos, que ela aprenda com tudo isso que ela está passando, que ela se reforme cada vez mais à luz da palavra de Deus. Que Deus assim permita e que Ele nos abençoe e nos guarde de todo mal, para que até a vinda do Senhor Jesus a igreja permaneça testemunhando da sua graça e da redenção que há na cruz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação.